Senhor. Glória a Deus por essa terça-feira, culto de ensino, para aprendermos um pouco mais sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Convido os irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos, fazer alguns minutos de oração, falar com o Pai. Oremos. Deus Pai poderoso, Senhor, primeiramente, antes de tudo, te dou graças ao Pai por mais uma rica oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estar mais uma vez na tua casa. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, ó Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Graças te dou, Senhor, por aqueles que ainda estão a caminho deste santo lugar. Graças te dou, Senhor, por termos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para ouvir da tua palavra. Senhor Jesus, tu que és o dono da igreja, tu também que és o dono de nossas vidas. Senhor, faça-se presente em nosso meio. Senhor, venha também nos auxiliar. Ministra a tua poderosa palavra aos nossos corações. Senhor Jesus, em teu nome eu peço, Senhor, retira os tampões de nossos ouvidos e retira também as escamas de nossos olhos, para que vendo, Senhor, podemos compreender da tua palavra, para que ouvindo, ó Pai, podemos gravar o que é ensinado na tábua de nossos corações. Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, Espírito de poder, Espírito que nos auxilia em oração, Espírito que nos auxilia em todos os momentos de nossa vida, auxilia-nos também, Senhor, na noite deste dia. Auxilia-nos, Senhor, que venhamos aprender um pouco mais da tua palavra, pois necessitamos, Senhor. Assim como a nossa carne necessita do pão da terra, assim como a nossa carne necessita do alimento da terra, para poder estar de pé, o nosso espírito anseia e necessita das coisas que são do alto. O nosso espírito anseia e deseja das coisas que são espirituais. E a tua palavra, Senhor Jesus, venha nos alimentar nesta noite. Porque assim como o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, nesta noite, estamos nós com os nossos corações abertos, estamos nós com os nossos corações quebrantados, porque, Senhor, anseiamos ouvir, ó Deus, dessa tua boa palavra. Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, quantas e quantas vezes, para buscarmos respostas, Senhor, de algo, não buscamos na tua palavra. Quantas das vezes, Senhor, para tomarmos qualquer tipo de decisão, buscamos em oração e buscamos também na tua palavra. Senhor, fala conosco, Senhor, através deste estudo. Ensina-nos um pouco mais. Ensina-nos um pouco mais nessa noite, Senhor, porque não sabemos tudo. Quão misteriosas são, Senhor, as tuas obras, quão grandiosas são as tuas maravilhas, quão grandioso tu és, Senhor. É o Senhor Deus que criou todas as coisas, é o Senhor que me formou, é o Senhor que me escolheu, e não somente a mim, mas a cada um aqui nesta noite, é escolhido teu, separado teu, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a cada vida aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, poderosamente. Traga respostas, Senhor Jesus, através desse estudo. Usa poderosamente, Senhor, aquele que vier, Senhor Jesus, a trazer este estudo. Abençoe a vida do pastor, Senhor, trazendo esse estudo poderoso para as nossas vidas. Abençoe-o, ó Pai. O Senhor já tem derramado da tua sabedoria na vida dos pastores dessa igreja. Durante este culto de ensino, derrame mais, Espírito Santo. Derrame mais, Senhor. Venha abrir os céus nesta noite. O culto é de ensino, sim, o culto é de ensino, mas o Espírito Santo tem liberdade de operar. O Espírito Santo tem legalidade de fazer conforme o teu agir. Opera grandemente, Senhor. Senhor Jesus, em teu nome que é sobre todo nome, em teu nome, Senhor Jesus, que é soberano, em teu nome, Jesus, eu peço, joga por terra o impedimento e a barreira, joga por terra, Senhor Jesus, joga por terra, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que vier querer tirar a atenção
deste santo ensinamento. Joga por terra, Senhor Jesus. Ah, Pai, Espírito Santo, auxilia-nos mais uma vez, porque, ó Senhor Jesus, a Ti é toda a honra, toda a glória, majestade e louvor para sempre, Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus por este momento de oração. Neste momento, passo a direção do trabalho para o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, tudo bem? Vamos cultuar a Deus, né? Hoje, terça-feira, ensino da palavra. Eu gostaria de ver um hino pela... Eu não decorei o nome, peraí. Cíntia, vem Priscila, Cíntia. Vamos ouvir um hino pela Cíntia, depois o pastor Leandro estará trazendo o estudo da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Oh, louvado seja Deus. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar com o 291 da harpa. Tem letra, irmão? Vamos louvar, igreja. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, dê por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Eu a vou proclamar. Eu levarei a minha cruz até por uma coroa trocar. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Graças a Deus que nós vencemos o frio e estamos aqui para adorar a Deus, né? Você coloca na tela para mim, por favor, jovem. Vamos estudar. Eu fiz um estudo, até tinha falado com o pastor. Se nós conseguirmos chegarmos, irmãos, no final desse, vocês vão ver que eu estava fazendo um estudo sobre o reino de Deus, né? Mas está no final desse daí. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração e eu pedi para Deus uma palavra. E hoje, como foi dia de pagamento na empresa e tudo, então hoje o dia foi bem paulada, né? O título diz: Como andar no Espírito. Diz assim: homens andaram com Deus no Antigo Testamento, ou seja, no passado, antes do sacrifício vicário, quanto mais agora que o véu foi rasgado e Cristo nos reconciliou com o Pai. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Isso significa que ele é Deus, tal como o Pai e o Filho. Sendo assim, andar no Espírito é andar com Deus. Mas o que isso de fato significa e quais são as suas implicações para a nossa vida cristã diária? Teremos um padrão de comportamento? Sim. Quando nós andamos com Deus, nós temos um padrão de comportamento que é diferente do mundo. O mundo tem um padrão de comportamento. O mundo ele tem os seus achismos, o seu secularismo, as suas atitudes. As atitudes mundanas para eles, ou para aqueles que estão no mundo, as nossas atitudes, elas são atitudes de fraquezas. Vocês já viram isso? Às vezes nós tomamos alguma atitude ou alguma decisão que as pessoas que estão no mundo, elas olham para nós e a primeira coisa que elas falam o quê? Você é bobo, você é tonto. Olha aí o que a pessoa está fazendo e você está tomando esse tipo de atitude. Nós não somos taxados assim, mas não é porque nós somos bobos ou porque nós somos tontos. Não, é porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro do nosso coração para que nós venhamos ficar cada vez mais parecidos com Cristo. Entendeu isso agora? Então, quando alguém do mundo vir para você e disser: você parece um tonto, você parece bobo, então você dê glória a Deus e diga: estou me parecendo com Cristo. Porque nós não vivemos pelo que as pessoas do mundo falam. Nós vivemos por aquilo que Cristo fez na nossa vida. O sacrifício vicário, ele nos salvou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz.
Então agora, se nós somos luz e se nós somos de Cristo, nós vamos procurar agir como Cristo. Todas as vezes nós vamos conseguir, meus irmãos? Não, nem sempre nós vamos conseguir. Nós vamos sentir aquilo que as pessoas ou qualquer pessoa que não está na igreja sente? Sim, nós iremos sentir isso. Porque fica muito religioso a pessoa chegar aqui e acontecer alguma coisa na vida dela e ela não conseguir se expressar ou dizer, não, eu não senti nada, para mim está tudo bem. Não, nós sentimos. O que nós não podemos é ceder a esse sentimento. Entenderam? Quando nós sentimos algo que não provém de Deus, porque provém da carne, quem avisa isso para mim e para você? É o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo ele não visita, como no Antigo Testamento, que era usado mais ou menos como um laboratório, um conta-gota, quando Deus queria usar, então ele derramava do seu Espírito sobre aquela pessoa, para que aquela pessoa fosse capacitada a fazer ou a executar uma missão. Agora não, depois do Pentecostes, o Espírito Santo ele habita, ele mora dentro da gente. Por isso que se nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de devoção ao Senhor, cada coisa na nossa vida, cada detalhe, irmãos. Irmãos, Deus, ele se preocupa comigo e com você nos mínimos detalhes. Não é aquela coisa que eu e você, às vezes, alguém já deve ter passado por isso, pensou uma coisa, não falou com ninguém, só pensou, e depois quando foi ver, Deus fez. Aí você fala, Deus, o Senhor estava... Porque a onisciência de Deus, né? Um dos atributos de Deus, onisciente, onipotente e onipresente, né? Eu já estou vendo os irmãos ali comentar entre os casais, é porque acontece no nosso dia a dia. Cristo ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, não é somente na igreja. Não é somente quando nós estamos falando com os nossos irmãos da igreja, com o nosso pastor. Não. Aqui nós vem, funciona como, vamos dizer, vamos dar um exemplo assim que me veio à cabeça agora, como um posto de gasolina. Um posto de gasolina, nós entramos com o carro, Jesus está na casa. Eu acho maravilhoso quando Jesus ele faz isso. Quando nós entramos o carro no posto, o que nós fazemos? Alguns, por falta de dinheiro ou por outras prioridades, eles fazem o quê? Coloca 30, coloca 50, apesar de colocar 30 hoje, não acontece nada. Mas o que nós fazemos? O ponteiro do carro vai enchendo de acordo com aquilo que nós colocamos. Quando nós entramos aqui, isso já não é mais com Cristo, é comigo e com você. Eu e você podemos encher o tanque, porque o Espírito Santo está aqui pronto para derramar na minha e na tua vida, pronto para transformar a minha e a tua vida. Só que eu e você, nós nos contentamos com o quê? Com o carro na reserva. Entende qual que é o problema? Você imagine as bênçãos de Deus no mundo espiritual está sobre a nossa vida. Só que aí nós entramos e nós falamos, na reserva está bom. Alguns que são batizados com o Espírito Santo, que falam em línguas, já acham que se eu falar um pouquinho em línguas, ou outro, se eu profetizar, beleza, está ótimo. E não é isso, a proposta de Deus para a minha e a tua vida não é essa. Aqui é como se fosse um posto de gasolina, eu encho aqui de gasolina para quê? Para mim levar Cristo para as pessoas, para você levar Cristo para a sua família, levar Cristo para o seu trabalho, para a tua faculdade, para onde você for. E se eu não estou com o tanque cheio, o que pode acontecer no meio do caminho? Eu posso parar. No meio do caminho eu não vou ter força. Por quê? Eu não enchi o tanque de acordo com aquilo que Cristo tem como propósito na minha vida. Então é nisso que eu tenho que me atentar. Aqui está o totem do tanque, que é o Espírito Santo de Deus. Então é você que vai encher. É você que vai se encher. Aí como que eu vou me encher, pastor? A Bíblia diz, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Lembra, o pastor deu aqui a oportunidade para a nossa irmã Cíntia louvar. Quando eu vou voltar para o assunto aqui, irmãos. Ele deu para a irmã Cíntia louvar, porque
o louvor, ele atrai a presença de Deus. Então eu e você, nós temos que atrair a presença de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia, ela fala, onde houver 1 ou 2, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Então quer dizer que Cristo está aqui. Então, se Cristo está aqui, por que eu e você não estamos glorificando a Ele? Não estamos agradecendo pelo que Ele fez? Não estamos agradecendo pelo dia de hoje, por estarmos sentados nessas cadeiras? É assim que nós temos que agir, todos os dias, no nosso cotidiano. Por vezes, a Escritura usa o verbo andar, para indicar de forma figurada um estilo de vida ou um padrão de comportamento. Tomemos como exemplo o Reino do Norte, que foi marcado por uma sucessão de reis impiedosos, que imitaram a conduta de Jeroboão, o seu primeiro rei. Esse homem se tornou um péssimo exemplo para gerações futuras. Seu filho Nadab fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai. A expressão andou nos caminhos de seu pai significa que ele imitou o proceder, a atitude pecaminosa do seu genitor. E o mesmo fizeram os reis Bassã, Oni e Acasias. Meus irmãos, eu só vou dar um exemplo aqui, para não esticar muito. Nós conhecemos, houve o quê? As tribos, elas se dividiram. Quando as tribos se dividiram, houve algo chamado cisma. Então foram 10 tribos para o Reino do Norte e 2 tribos para o Reino do Sul. Porque quem foi reinar foi Roboão. E o povo foi até Roboão. Salomão foi um homem de grandes obras, que era pai de Roboão. Mas essas grandes obras acarretou grandes impostos para o povo. Então o povo vai até ele para pedir para que ele baixasse os impostos. Roboão foi até os mais velhos, os mais experientes, e perguntou para eles, olha, o que é que eu faço perante essa situação? E eles falaram para Roboão, olha, Roboão, você ganha o povo agora. Faz aquilo que o povo está pedindo para você ganhar o povo. Roboão foi nos mais jovens. E os mais jovens, eles falaram o quê? Não, Roboão, não faça isso que eles estão pedindo. Então Roboão, em vez de ouvir a voz da experiência, a voz daqueles que são mais velhos, Roboão agora ouviu os jovens que cresceram com ele. Então Roboão, ele chegou a falar, meus irmãos, que o dedo mindinho dele ia ser mais pesado do que o braço do pai dele. Então presta atenção, nesse momento as tribos não quiseram mais serem governadas por Roboão. Então elas se dividiram, algo que chamava cisma. E com essa divisão ficou 10 para a tribo do norte e 2 para a tribo do sul. E nessa divisão, meus irmãos, o que aconteceu? As outras tribos, Jeroboão, que ficou à frente. Jeroboão, ele começou a introduzir a idolatria no meio do povo. Ele começou a fazer aquilo que o mandamento do Senhor não permite. Ele começou a adorar outros deuses. Ele começou a inserir o politeísmo no meio do povo. Por isso que a Bíblia, quando ela fala dos reis que foram após Jeroboão, ela diz, e andaram nos caminhos de Jeroboão. Por quê? Todos eles praticaram a idolatria. E nesse momento, meus irmãos, o Jeroboão, como ele tinha o domínio das tribos, eles não queriam que o povo descesse a Jerusalém. Porque se o povo descesse a Jerusalém, talvez o povo mudasse de ideia. Por quê? A adoração era em Jerusalém. Então talvez o povo mudasse de ideia e não ficasse mais sob o governo de Jeroboão. Então ele teve uma ótima ideia. Jeroboão em Dan, em Betel. Ele foi e confeccionou 2 bezerros de ouro, para que o povo viesse então adorar em Dan, em Betel, e não precisasse ir a Jerusalém. Agora, da onde veio esse bezerro de ouro? Lembra quando Moisés estava no monte? E Arão, agora o povo pressionando Arão, agora Arão pede os pingentes de ouro, os anéis, os brincos, e começa a fazer um bezerro de fundição. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu estou falando que aquilo que a gente faz, as pessoas vão se espelhar. O teu filho, ele vai se espelhar naquilo que você faz. Ele vai olhar você
fazendo, e se isso for errado, ele vai achar que aquilo é certo, ele vai fazer igual você está fazendo. Você entende isso por quê? Veio de lá de trás, desde lá de Êxodo. Agora, eles começam agora, porque lá no Egito havia o touro ápice. Esse touro ápice era uma demonstração de poder. Então, por causa desse touro, Israel, oh, aleluia. Meus irmãos, foi mais fácil Moisés tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. Entendeu isso? Pegou? Entendeu isso? Por quê? É mais fácil, você tira a pessoa do mundo, mas você não consegue tirar o mundo de dentro da pessoa. Por isso que às vezes nós vemos pessoas, que como o pastor falou aqui esses dias, pessoas que aceitam a Cristo, mas parece que vem meio na dúvida, né? Não há arrependimento, não há aquela entrega de coração verdadeiro. Então daqui a pouco você vai ver a pessoa é mais mundana. Aí piorou, porque quem vê ele vai falar assim, mas você não está na igreja? Mas você está na igreja, está fazendo as mesmas coisas. Por isso que existe um padrão de comportamento. Não é uma regra, uma receita, porque quem convence eu e você do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo de Deus. Então eu não faço porque eu sou religioso, eu não faço porque eu sou obrigado, eu não faço para que eu seja salvo, eu faço porque eu sou salvo. Entende isso? Por isso que o crente, até mesmo, presta atenção, quando você está no carro, quando você está em algum lugar, que você pega um papel e joga no chão, e joga sujeira no chão, e deixa tudo sujo. Por que crente não faz isso? Mas todo mundo faz. Por quê? Deus deu o mundo para que o homem viesse dominar e cuidar dele. Então o ecossistema é eu e você que tem que cuidar. Por quê? De quem que é tudo isso? Do meu e do teu pai. Entendeu isso agora? Então, por isso que crente é diferente. Por isso que você vai ver o crente, ele tem que ter um comportamento diferente daqueles que estão no mundo. Não pode ter o mesmo tipo de comportamento. Se eu tiver o mesmo tipo de comportamento, é porque não houve transformação. Se não houve transformação, não houve conversão. Se não houve conversão, Cristo não está em mim. Entendeu agora? Oh, aleluia! A mesma ideia é usada de forma positiva para se referir a Josias. Diz a Escritura que ele andou em todo o caminho de Davi, uma alusão ao seu proceder piedoso como homem que foi segundo o coração de Deus. O padrão do mundo é totalmente diferente daquele que o cristão deve adotar para si. Meus irmãos, Josias, quando ele, então agora toma o reinado, Josias, é interessante isso, meus irmãos, porque Josias, ele começou a reinar com 8 anos. Com 8 anos. Ele tomou o reinado. E foi um dos melhores reis que Israel já teve. Mas quando ele tomou, o que ele começou a fazer? Ele não andou no caminho do pai dele. Não. Ele começou a destruir o quê? Os altares. Ele começou a destruir a idolatria dentro de Israel. Mas isso foi instantâneo? Não. Por quê? Nós vivemos numa era da tecnologia. Essa era da tecnologia inseriu no povo o quê? O imediatismo. Tudo é para agora. Eu quero agora. Você viu os vídeos do TikTok agora? Os vídeos do TikTok, eles, meus irmãos, são pequenos. Sabe por quê? A Rebeca está dando risada. Sabe por quê que eles são pequenos? Porque o povo não tem mais paciência. Aí, tipo assim, o vídeo é muito longo, então não quero. Mas se é rapidinho, então eu vou ver 200 vídeos. Eu vou ficar lá 2 horas na internet vendo 200 vídeos, tudo pequenininho. Mas não tem coragem de pôr um vídeo de leitura bíblica, de pregação, de entendimento bíblico. Entende isso? Deus está falando com alguém aqui. Jesus está falando com alguém. Então, em vez de você colocar vídeos pequenos que você vai ficar vendo, ou vídeos que não vai te trazer nem acrescentar nada. Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Entendeu isso? Então eu não posso me deixar dominar. Eu posso ver, pastor? Pode. Pode. Por que não pode? Pode. Não é que você não pode. Você entende isso? Não é regra. Não é não pode, pode. Não pode, pode. Entendeu? E Jesus não é um ditador que está com chicote e se você não fizer, ele vai... Não. Sabe como Jesus, ele ganhou eu e você? Com amor.
É isso. É o amor dele que tem que constranger. É o amor dele que tem que tocar no meu e no teu coração, e nós não temos certas atitudes porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Entende isso? De não magoar, de não entristecer o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que está conosco em todo tempo, em todo momento. É por isso, não é porque, olha, se o pastor vê, olha, se o fulano vê, olha, se não. Se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Ele nos libertou para que nós sejamos livres. Porque você já ouviu isso, o jovem já deve ter ouvido da escola isso. Tipo assim, você está preso. Se for para ficar preso assim, eu não quero. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Eu posso fazer e você não pode. Jovem é terrível. Eles falam mesmo, um na cara do outro, não está nem aí. Por quê, meus irmãos? Você acaba tomando aquilo como sua verdade. É verdade. Aí o jovem chega no pai e na mãe e fala, pai, mãe, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Porque os jovens lá da escola fazem e eu não faço. Por quê? Cristo ainda não habitou, não tomou o coração dele, ele não tem ainda entendimento da palavra. A hora que ele começar a ter entendimento da palavra, o amor de Cristo constranger ele, você não vai precisar mais obrigar, porque o Espírito Santo que habita nele, que selou ele, é que vai convencê-lo de que ele não precisa fazer o que ele quer fazer. Entende isso? Ele vai sentir, é normal os nossos filhos sentirem de fazerem coisas que outros jovens façam. É normal, está tudo bem. Não tem problema, porque senão o que vai acontecer na minha e na tua casa? Nós vamos oprimir tanto eles, que eles não vão falar mais nada para mim e para você. Eles vão falar para quem da rua. O da esquina sabe, da outra esquina sabe, o amiguinho sabe, a amiguinha sabe, mas o pai e a mãe não sabem. Por quê? Se sentir oprimido. Se nossos filhos se sentirem oprimidos, não adianta. Não há quem tire do coração deles isso. Precisa quebrar isso. Eu e você, como pai, nós temos que ser amigos. Amigos dos nossos filhos. Eles têm que se sentirem bem. Por quê? É a mesma coisa de eu entrar dentro da casa do meu pai e não me sentir bem. Ele é o meu pai. Ele sabe dos meus erros, sabe dos meus defeitos, sabe das minhas mazelas, sabe quem eu sou, sabe da minha falta de capacidade. Ele sabe de tudo isso. Mas ele me ama mesmo assim. Entende isso? Cristo escolheu você não porque você tinha alguma qualidade que chamasse a atenção dele. Não, foi antes da fundação do mundo. Nós não tínhamos nada que chamasse a atenção dele. É o amor dele que está sobre a mim e sobre a tua vida. Pastor, mas eu não sinto esse amor. Então peça a ele. Peça a ele. Pastor, é normal eu não sentir? Tá ok, tá tudo bem, mas peça a Cristo. Fala para Cristo, Cristo, eu quero sentir esse amor que o pastor falou, e eu quero fazer as coisas porque eu amo o Senhor. Eu não quero fazer as coisas porque eu sou obrigado. Entende isso? Quando eu fui para Cristo, meus irmãos, presta atenção. Eu bebia desde os 12 anos de idade. Quem levou eu para beber? Meu pai. Viu o que o pai faz, o filho vai fazer? O que aconteceu? Eu bebia, para mim estava tudo normal, estava tudo bem. Quando eu fui para a igreja, a minha oração, sabe como é que foi? Deus, eu vou para a igreja, está tudo bem, já está na hora, mas eu não vou parar de beber. O senhor escutou? Eu não vou parar de beber, porque eu bebo desde os 12 anos. Então, se for para mim parar de beber, eu não vou para a igreja. Fui lá. Falei com o pastor, eu vou vir para a igreja, mas eu não vou parar de beber, tá bom? O pastor falou, querido, pode vir bebendo mesmo. Você já pensou se o pastor pega e fala para mim, você não vai parar de beber? Então, rua, aqui a gente não quer você aqui não. Não, a gente não quer não. Quando você parar de beber, aí você vem. Talvez eu não estivesse aqui hoje. Entendeu isso? Aí ele falou, pode vir, bebendo mesmo, vem, pode vir, Jesus quer você assim mesmo. Aí eu falei, tá bom. Meus irmãos, eu falei, foi no final do ano, eu lembro até hoje. Porque a coisa mais difícil que nós temos quando nós estamos no mundo para vir para Cristo são o quê? As amizades. Por quê? Os amigos, eles vão ser os primeiros a nos apontar. Eles vão ser os primeiros a nos julgar. Entende isso? Então, quando eu falei, meus irmãos,
uma pessoa que eu tinha como irmão, eu saí com ele e falei para ele assim, hoje é a última vez que eu bebo. Ele olhou para a minha cara, meus irmãos, e falou para o dono do bar, dá uma da que você deu para ele, porque ele está louco. Dá uma igual, eu quero uma igual que você deu para ele, porque agora ele está louco. Eu falei para ele, eu estou falando sério, Ricardo. Eu falei, hoje é o último dia que eu bebo. Eu falei, agora eu sou de Jesus, não quero mais fazer isso. Não, eu falei, eu não estou fazendo isso obrigado, eu estou fazendo isso porque eu sinto isso, e comecei a chorar. Ele olhou mesmo e falou, vixe, meu, nós começamos a beber faz 1 hora, cara. Você já está louco. Meus irmãos, para fazer ele entender que era Cristo, foi até 4 horas da manhã. E eu falando para ele, chorando, e falando para ele, Cristo me conquistou, eu sou de Cristo agora. Ele falou, tá bom, você é de Cristo, mas pode beber. Eu falei, mas eu não quero, eu não sinto mais vontade, eu não quero mais. Deus vai libertar pessoas aqui de vício. Deus vai libertar pessoas de vício aqui. Fica tranquilo. Você vai parar. Você vai parar sem você perceber. Você vai parar sem fazer força. Não precisa. O Espírito Santo que habita em você vai te libertar. Eu comecei, meus irmãos, a olhar para ele e fui para casa. E falei para minha esposa. Falei, amor, não vou beber mais. Ela deu risada. Ela falou, tá bom, amor, tá bom. Amanhã tem cerveja na geladeira, tem um monte de coisa aí. Amanhã você bebe. E estava perto do Natal. Ela falou, tá, eu sei. Natal é daqui 1 semana. Falou, tá bom, vamos ver. Meus irmãos, a caixa que tinha, que eu comprei para o Natal, eu falei para ela doar em janeiro, porque eu não queria mais. Entende isso? Não é uma coisa forçada, não é uma religiosidade. Nós não podemos agir dessa maneira com Cristo, não. Sabe, o filho pródigo, o que ficou ou o que foi? Você viu que aquele que foi, aquele que abandonou o lar, ele terminou aonde? Dentro do lar, na festa. E o que ficou? Ninguém sabe. Por quê? Ele se achava mais. Ele falava, eu trabalho para o meu pai. Outro dia, meus irmãos, eu falei isso para o meu filho, acho que faz uns 5 anos, que eu falei para ele. Ele se esforçava muito, muito, demais, estudava demais. Eu falei para ele, filho, o papai acha lindo, tá tudo bem. Você estuda, você vai sozinho, ninguém obriga. Ele faz sozinho. Aí eu falei para ele assim, mas acima disso, eu prefiro que você me ame. Eu prefiro que você me ame. Porque o pai ama você, não porque você faz coisas, porque você é o meu filho. Então nós estamos em Cristo, na igreja, não para fazer coisas, mas para amá-lo. Entende isso? É para amá-lo, por isso que nós estamos aqui, para adorá-lo. Mas as coisas, as obras, elas são consequência. Porque o amor vai nos impulsionar a fazer a obra. É esse amor que nos impulsiona a fazer a obra. Porque se não for o amor, vai parar no meio do caminho. Entende isso? Aí começa a ficar pesado. Está pesado, está pesado. Por que está pesado? Porque não foi por amor. Entende isso? Quando você... Por isso que a obra ela vai ser passada no fogo. Por quê? Por que você fez? Entende isso? Eu vim aqui com outra coisa. Mas Jesus... a obra, meus irmãos, ela é feita para isso. Ela é para ser passada no fogo. Por quê? Eu posso estar aqui hoje, bonitinho e falando bonitinho. Mas o meu coração pode ser um sepulcro caiado. Sim. Então, isso, Cristo vai receber? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Entendeu? Então, não. Primeiro sou eu. Jesus, se não for por amor, não. Eu quero amá-lo. De 5 anos para cá, meus irmãos, eu comecei a orar. Orar e falar e ir fazendo como se fosse um tratamento para o meu filho. Fui estudar psicologia para que eu viesse a aprender a lidar com isso, a lidar com ele. Hoje, queridos, nós somos amigos. Amigos. Ele fala para mim de A a Z, tudo.
Que coisa que ele nunca falou. Que aí ele começou a falar e começou a chorar. E ele começou a falar para mim o que eu produzia nele. E isso me doeu mais em mim. Porque ele falou, pai, eu me sentia oprimido dentro da minha casa. Tudo eu queria a aprovação tua. Eu queria ser o melhor para você. Eu falei para ele, você acha que é assim? Fazendo coisas? Não. Nada do que você faça vai fazer eu te amar mais ou eu te amar menos. Se você for o primeiro com diploma lá, ou se você for aquele drogado no meio da biqueira, eu vou te amar do mesmo jeito. Entende isso agora? É o amor. É o amor que vai constranger. Não é simplesmente eu pegar ele, faz, tem que fazer. Olha, você vai... Não. O mundo não funciona mais assim. Talvez nós fomos criados dessa maneira. Mas o mundo não está funcionando mais assim. E eles estão antenados aonde? No mundo. Então nós temos que o quê? Orientá-los. De acordo com a palavra. Tudo que nós formos falar para nossos filhos, a palavra se encaixa. Tudo. Qualquer coisa que nós formos dizer a eles, a palavra vai se encaixar. Não existe algo na face da terra onde nós não conseguimos destrinchar com a palavra. Entende isso? E quando ele perceber, sabe o que vai acontecer? Ele já está chorando, o Espírito Santo já está falando com ele e ele já está aceitando a Cristo na sua frente. Entendeu isso? Porque quem convence? O Espírito Santo. Se fosse eu ou você, a gente ia lançar o povo aí na calçada. Mas não é a gente. É o Espírito Santo. Quem acrescenta? O Espírito Santo. Quem traz? O Espírito Santo. Quem converte? O Espírito Santo. Quem ensina? O Espírito Santo. Quem fala? O Espírito Santo. Quem guarda? O Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo que habita na minha e na tua vida. Então vamos, na parte boa da palavra, sermos instrumentos na mão desse Espírito Santo que quer nos usar dentro da nossa família. Porque o primeiro ministério meu e teu é aonde? O primeiro ministério é na minha e na tua casa. Não. A igreja é o segundo. O primeiro é a minha e a tua casa. Então, o sacerdote eu sou dentro da minha casa. Então, se eu sou o sacerdote dentro da minha casa, eu não posso deixar as ovelhas da minha casa. É isso. E como que eu vou orientar as ovelhas da minha casa? Metendo o pé? Não. Por quê? Às vezes a gente prega muito para os ouvidos. Mas a gente precisa pregar um pouquinho mais para os olhos. Entende isso? Porque ele vai ver. Porque eu orava, meus irmãos, sempre na minha empresa. O Espírito Santo falou, ora dentro da tua casa. Porque as pessoas dentro da tua casa vão ver você orando. E esse gesto, eles vão seguir. Entendeu isso agora? Porque ele está vendo o que você está fazendo. A orar, meus irmãos, com a esposa e com o filho, é uma das melhores coisas, meus irmãos. Orem, deixa eles orarem, porque o Espírito Santo que habita vai tirar aquilo que está dentro do fundo do coração deles, que talvez eu e você nem sabia. Sim, eu começo a orar e começo a expor as minhas fraquezas, para que a minha esposa venha ver que eu sou um homem que dependo de Cristo. Que eu preciso tratar ela bem, porque Cristo me trata bem e me deu ela como um presente. E se ela é o meu presente, e se Cristo se deu pela igreja, eu tenho que me dar pela minha esposa. Por isso que se ela não está bem, eu não vou estar bem. É uma carne só. Entenderam isso? Deixa eu voltar para o estudo aqui. Efésios, meus irmãos, capítulo 4, verso 1. A carta dos Efésios, ela é chamada de carta da prisão. Porque Paulo escreveu quando ele estava preso. Então, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Paulo está falando à igreja de Éfeso para que eles permaneçam na unidade, a qualidade do que é único ou indivisível. Essa tradução aqui, meus irmãos, esse significado eu peguei no dicionário, está vendo? A qualidade do que é único ou indivisível. A unidade da igreja. A unidade da igreja ela é única e indivisível. Por isso que se o irmão sente, eu tenho que sentir. Se o irmão chora, eu tenho que chorar. Se
Se o irmão se alegra, eu tenho que me alegrar com ele. Talvez nós não estejamos nem pensando nisso. Quando o irmão chora, ou quando o irmão sente, talvez a gente não tenha esse conhecimento. Pastor, eu tenho. Tem. Por isso que você tem que orar por ele. Porque você orar por ele vai fortalecer não só você, mas a vida dele também. Entendeu isso? Isso é humildade. Eu deixo a minha vida para cuidar de outras vidas. A minha vida não me interessa mais, mas as vidas que Deus me deu agora é que são prioridades. Então eu vou deixar, por quê? Deus cuida. Deus cuida da gente. A gente chega num nível que, tipo assim, a gente já sabe que Deus cuida. Esses dias a minha esposa falou para mim, aconteceu algo e ela falou para mim, tá tudo bem? Tá normal? Aí eu falei para ela assim, sim, amor. Eu falei, Deus vai fazer o que é melhor ele fazer. Tá tudo bem. Se fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Mas antigamente, meus irmãos, eu não conseguia falar isso. E quando eu falava, era da boca para fora. Entende isso? Se fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Mas se não fizer, eu preciso fazer alguma coisa. Entendeu isso? Porque a gente só deixa Deus ir até um certo ponto. Às vezes nós estamos andando com Cristo dentro do carro, que nós somos o volante. O Cristo vai falando conosco, nós vamos indo. Mas se Cristo falar, vira ali, não, ali não. Ali tem um obstáculo. Ali vai ter luta. Então, o que acontece? Está na hora de eu e você sair do volante, sair do carro, sentar no banco do passageiro, deixar Cristo sentar no volante e deixar Ele guiar a minha e a tua vida. Entendeu? Entendeu? É Ele que vai guiar. Ele vai fazer o melhor porque Ele te ama. Ele vai fazer o melhor. Independente, mas pastor, eu estou passando pela luta e pela prova. É o melhor de Deus na tua vida. Entendeu? A árvore que não dá fruto, não toma pedrada. É assim. E aquela que está dando fruto, poda-se, para que ela dê mais fruto. Então, se é um privilégio, Paulo falou, eu me alegro, eu tenho prazer em sofrer as agruras por Cristo. Ele falou, eu sou preso do Senhor. Por quê? Por causa do Evangelho. Entende isso? Quantos de nós que somos presos agora, ou nós sofremos por causa do Evangelho? Entendeu isso? Aleluia. Paulo está falando sobre a identidade cristã. De maneira geral, a identidade cristã remete à pergunta sobre quem se é, com base nas verdades do único Deus e sua obra na cruz do Calvário. Exemplo. Identidade espiritual é a mesma de nossa identidade física, corpórea. Se somos calmos, moderados, sensatos, é porque espiritualmente assim o somos. Se muito murmuramos, reclamamos ou andamos às avessas com a vida, é porque espiritualmente também assim o somos. Quando Paulo diz que é prisioneiro, ele está dizendo que sua prisão, por causa do Evangelho, é no Senhor. Os cristãos devem viver dessa maneira, digna de adoção. É andarmos fazendo as obras do Senhor, revelando o conhecimento e entendimento da sua vontade. Não se trata de religiosidade, mas de expressar as suas obras realizadas neste mundo, tendo o mesmo propósito que é fazer o seu reino conhecido e expresso por meio das nossas vidas. É tudo aquilo que eu acabei de falar agora, meus irmãos. Vocês entenderam isso? Nós fomos feitos para quê? A obra de Deus não está só em eu pegar um microfone e eu falar só a palavra. Também é obra de Deus. Mas a obra de Deus é aquele que você encontra lá na rua, quando você está indo para o seu trabalho, para a sua faculdade. Ali, Deus vai colocar pessoas para que você venha falar do amor dele, para que você venha falar da palavra dele. E como que você vai falar se você não sabe? Entende isso? Pelo menos os rudimentos da fé nós temos que saber. Porque se a pessoa perguntar, a gente vai ficar perdido. Não precisa saber a teologia patrística, medieval. Não. É aqui, ó. Tá vendo? É pregar a Cristo e este crucificado. Entendeu isso? Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa, meus irmãos, tem pessoa que Deus vai usar ela, a vida dela inteirinha, para salvar uma alma. E uma alma vale mais do que
O mundo inteiro, o mundo todo. Então, se Deus te deu o privilégio de estar cuidando, peça a Deus. Pastor, isso não acontece comigo, só acontece com o pastor. Não. Peça a Deus. Deus, me traz as almas. Me traz pessoas que necessitam. Me traz pessoas para que eu possa falar daquilo que eu aprendi na tua palavra. Deus, me alegra o meu coração para eu falar com essas pessoas que necessitam de ouvir a tua palavra. Por quê? A Bíblia diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Então, se nós estamos em oração e estamos falando com Deus, Deus vai criar uma situação para que eu e você venham usar o quê? A palavra. Entendeu? A gente não pode fugir da palavra. E aí, quando você vê essa alma se convertendo, você vai chorar. Por quê? Você viu que você pediu e Cristo atendeu. Entendeu que não é um pedido de um celular novo, de um carro novo, de roupa nova. Entende o pedido? Eu não sei se os irmãos estão entendendo. O pedido, meus irmãos, ele tem que ser espiritual. Essas outras coisas, Deus vai acrescentar na minha e na tua vida. O diabo querendo ou não. Meus irmãos, o diabo ele tem dois trabalhos, meus irmãos. O primeiro é de se levantar contra mim, contra a tua vida. E o segundo é de cair. Não adianta. Quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, ele só vai sapatear, só vai fazer barulho. Não ouve o barulho que ele está fazendo. Ouve aquilo que Deus colocou na tua vida. Ah, pastor, mas está fazendo muito barulho na minha vida. Eu não estou conseguindo. Peça a Deus. Essa é a oração. Por isso que quando nós falamos aqui de Bíblia, oração, jejum, o que nós estamos falando? É uma receitinha. Receitinha básica para você andar. Entendeu? Aí você vai se levantando, aos poucos, gradativamente. Porque há traumas que vieram desde a infância. Então, como que traumas que vieram desde a infância, você quer que a pessoa senta aí e já vira um santo? Não vai. Quando Deus... Eu vou sair do assunto aqui. Quando Deus ele dá para Moisés o Pentateuco, o livro de Gênesis, o que ele estava dizendo para o povo? O povo veio do Egito. Então o povo veio com aquela casca. O povo veio com a influência egípcia. Então, quando Deus ele dá o livro de Gênesis, ele estava falando para o povo, ó, tudo isso aí que vocês têm como deuses, o touro ápice, a água, as rãs, o sol, o mar, a terra, tudo que vocês têm como deuses, não são, esquece isso. Eu sou o Deus de vocês, eu que criei vocês. Era isso que Deus estava dizendo. Por isso que a primeira coisa que ele fala, Bereshit bara Elohim, ele criou Deus, os céus e a terra. Você entende isso? Porque Deus precisava quebrar essa casca que eles estavam. Precisava tirar essa casca dele. Então tem pessoas que vieram do catolicismo, tem pessoas que vieram do umbandismo, que ainda tem a casca. Ainda tem a casca. Então é essa casca que Cristo vem quebrar. Aí Jesus vem e fala para a pessoa, não é assim do jeito que você sempre fez. Não é assim do jeito que você sempre viveu. Agora é de acordo com a minha palavra. E essa palavra vai confrontar. Por quê? Vai tirar eu daquilo que eu gosto ou estou acostumado a fazer. Então, se vai tirar eu daquilo que eu gosto ou estou acostumado a fazer, o que eu tenho que fazer? Lutar comigo mesmo. Não é com o meu irmão. Não. Esse é o erro nosso. Quando acontece alguma coisa, nós queremos achar ou colocar a culpa em pessoas. Isso aconteceu lá no Éden, eu não vou entrar nisso. Mas a primeira coisa que nós fazemos, expert, foi ele, não foi eu. Foi ela, não foi eu. Não é assim? Não. O problema não está nas pessoas, está dentro da gente. Se a gente não resolver os nossos problemas com Cristo, nós nunca conseguiremos olhar para as pessoas do jeito que Cristo olhou. Entenderam isso agora? Porque aí eu já resolvi, estou resolvido com Cristo, já senti o amor dele, já me converti. Então agora quando o meu irmão fizer alguma coisa contra mim, ou para comigo, ou que me confronte, eu vou entender duas coisas. Ou que ele tem imaturidade, ou que Cristo quer me moldar. Entenderam isso? Porque Cristo vai usar quem para moldar eu e você? Animal? Não. Cristo vai usar pessoas. Então, talvez essa pessoa que você tem que te afronta, essa pessoa que me afronta, essa pessoa toda... Não. É Deus querendo ensinar algo para mim e para você. Entendeu como é que muda? A gente precisa mudar a visão. Mudar a visão. Não é focar e falar assim, não, essa pessoa aqui não presta.
essa aqui não presta porque ó, ela faz isso. Aquela não presta porque ela faz aquilo. Não, não. O problema está em você. Meus irmãos, aquilo que aconteceu internamente, aquilo que acontece externo, nunca vai abalar. Entende isso? Me veio um negócio aqui na cabeça agora. Nossa, eu não vou entrar nesse assunto. Eu ia falar do chip na mão e na testa, que representa as obras e os pensamentos, mas depois no reino eu falo isso. Amém? A santidade é o processo de tornar algo ou alguém santo. Ou seja, que possui santidade. Se trata da separação ou da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Todo crente é chamado para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. Você já viu alguém que veio do catolicismo e você fala que a pessoa é santa? A primeira coisa que a pessoa vai falar, você é louco? Você não pode falar isso. Entende? Porque o que ele aprendeu lá? Existe uma casca que precisa ser quebrada. Quando nós falamos com alguma pessoa sobre algo que ela teve no passado, a primeira coisa que ela vai olhar para mim e para você é com um olhar de pavor. Por quê? Aconteceu com ela. Só que agora ela está em Cristo. Então em Cristo não há mais maldição. Não há mais maldição hereditária. Aquilo que teu pai, tua mãe te xingou, ou o vizinho, a quem te amaldiçoou, agora você está em Cristo. Então, por isso que nós não temos medo de maldição hereditária, não temos medo de macumba. Outro dia, aconteceu lá na minha empresa. Fizeram uma macumba bem lá na esquina. Aí eu falei para o cristão lá, o crente, eu falei para ele assim, o crente, tem que tirar aquela macumba de lá. Eu já cheguei, já passei até pelo outro lado. Eu falei, o que é isso? Você não é crente, querido? Não, eu já passei, tá doido? Olha lá que tem um monte de coisa. Você entende isso, meus irmãos? É uma coisa básica, simples, mas que às vezes nós temos medo. Né? Agora também não precisa fazer que nem uns apóstolos que ficam chutando macumba para onde que vai. Não. Meus irmãos, é agir com coerência. O Espírito Santo nos dá esse equilíbrio. O Espírito Santo nos dá essa coerência. O Espírito Santo nos guia para que nós venhamos fazer aquilo que é segundo o teu propósito e o teu querer. É esse ensinamento que ele nos dá todos os dias. Por isso que as pessoas, elas olham para mim e para você e têm que ver Cristo. Elas têm que ver o brilho de Cristo na nossa vida. Ah, mas eu não estou, pastor. Pede a Ele. Pede a Ele. Não tem problema. Seja sincero com Ele. Uma oração sincera. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Você entendeu, meus irmãos? Às vezes a gente quer tanta coisa. Você já viu isso? Quer tanta coisa, é a mesma coisa. Se eu vier aqui dar uma aula de teologia, talvez, para muitas pessoas, vocês vão sair daqui e vão dizer assim, nossa, como o pastor é inteligente. Né? Olha, você viu as palavras que ele usou? Falou sobre teologia, o que quer dizer a patrística, a medieval, a histórica. Nossa, sim, encheu aqui, mas não desceu para cá. Entendeu isso? A aula é boa? Sim, ela não é ruim. Mas agora, nesse momento, nós precisamos o quê? Dos rudimentos da nossa fé. Precisamos aprender a servir a Cristo, para depois estudar. Não pode atropelar isso, são processos que nós temos que passar. Aleluia! Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo está ensinando como devem andar aqueles que foram chamados por Cristo. Ele elenca algumas qualidades que o mundo tem como fraqueza. A humildade era considerada algo desagradável pelo mundo pagão nos dias de Paulo. O orgulho era mais valorizado. Não é diferente nos dias de hoje. Notamos alguma diferença nos dias de hoje para os dias que Paulo estava vivendo? A gente vê alguma diferença? Não vê. Não vê. É mais bonito gritar, é mais bonito ser orgulhoso, ser arrogante, ser prepotente. A outra pessoa, parece que você sendo dessa forma, você demonstra o quê? Olha que autoridade. Olha que sabedoria. Não, querido. Você pode demonstrar para o homem que está na carne. Agora, quem é espiritual, a primeira coisa que ele vai falar, sabe o quê? Precisa de Cristo. Precisa de Cristo. Precisa que o Espírito Santo guie a vida dele. Por quê? É necessário que ele cresça e que eu diminua.
É necessário. Pega algumas palavras, meus irmãos, aqueles irmãos que não conseguem orar, porque tem momentos que na tua vida que a gente não sabe orar. Ou vai orar 10 minutos, não sei mais. Deu 10 minutos, eu não sei mais o que eu vou falar. Já orei para a mãe, para o pai, para a família, para o pastor, para a igreja, para todo mundo, mas acabou, deu 10 minutos. Pega algumas palavras, escreve no papel. Escreva no papel algumas palavras e vai falando durante a oração. E o Espírito Santo vai ministrando na tua vida. O Espírito Santo vai ministrando, vai falando para ele o que você quer. Pai, eu quero ter arrependimento, quero me aproximar de ti, quero ter humildade, quero que quando as pessoas falarem comigo ou gritarem comigo, eu não venha se voltar contra elas. Tudo isso tem que ir orando, eu tenho que ir falando comigo mesmo, eu tenho que ir pedindo. Isso tem que partir de mim. Correto? Não é de Deus que vai partir, tem que partir de mim. Deus, eu agi errado lá. O senhor viu, né? Você quer ver um crente, meus irmãos? Quando ele se entristece, é quando ele entristece o Espírito Santo de Deus. Que aí ele senta e fala, Deus, de novo. Eu pedi para o Senhor de novo e eu fiz a mesma coisa. Mas o que o pai está vendo? O teu esforço. Ele está vendo, filho, eu vou te ajudar. Não é de uma hora para outra. Calma, eu estou trabalhando na tua vida. É aos poucos, mas aos poucos você vai se aproximando dele. Aos poucos você vai ficando mais parecido com Cristo. Aos poucos você vai andando junto com Cristo. É aos poucos, é gradativamente, progressivamente. Todas as virtudes mencionadas aqui como humildade, mansidão, longanimidade e, acima de todas, o amor, foram apresentadas no próprio caráter de Cristo e devem ser evidentes na caminhada diária de cada cristão. Devemos demonstrar essas qualidades em nosso dia a dia, não somente quando estamos na igreja, culto, mas principalmente quando estamos no trabalho, na faculdade, com um grupo de pessoas, amigos, nas visitas e em nosso cotidiano. Ser ou dizer que é cristão dentro das quatro paredes é muito fácil. Colocar roupa de crente é comum. Andar com a Bíblia debaixo do braço também não é difícil. Difícil é viver como a palavra de Deus nos ensina. Se agimos dessa maneira, estaremos imitando os fariseus e não a Cristo, como Paulo recomendou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entenderam isso? Quem vai decidir, meus irmãos, a porção é eu e você. Cristo já fez o sacrifício dele na cruz do Calvário. Quem vai decidir como vai andar com Cristo sou eu e você. Se eu decidir que eu quero andar, que eu quero ficar só sentado nesse banco, você vai perder a salvação por isso? Vai? Pode responder, igreja. Tem dúvida? Não, querido, você não vai perder a salvação por isso. Entende isso? A salvação não é por obras, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Entendeu isso? A salvação não vem de mim para Cristo, ela vem de Cristo para mim. Entendeu? Só que você vai ficar aí a tua vida toda. Quando teu pai voltar e perguntar o que você fez, os talentos que eu te dei, tudo que eu fiz por você, o que você vai mostrar para ele? Você não vai mostrar para ele para dizer que você é bom. Não, você vai mostrar para ele porque você o ama. Entende isso? Eu não vou mostrar porque eu não preciso fazer, porque o pastor precisa ver que eu sou bom. Não, eu preciso amar a Cristo. Eu preciso dedicar minha vida a Ele. Eu preciso me entregar a Ele. E se eu não conseguir, eu preciso chorar nos pés dele, rasgar não as minhas vestes, mas o meu coração diante dele, para que Ele venha me transformar. Entendeu isso? Não, é assim que nós devemos agir no nosso dia a dia. É esse o verdadeiro cristão. É o esforço a cada dia para me parecer mais com Cristo. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Não em termos de quê, meus irmãos? Do que eu vou fazer. Não, mas de me aproximar dele. Não importa o que eu vou fazer. O que eu vou fazer vai ser consequência do que eu me aproximei dele. Entende isso? O que eu vou fazer é consequência daquilo que eu me aproximei dele. Então, por isso que as pessoas fazem, porque estão perto dele. Então, estar perto dele nos dá a garantia e o amor e o ensinamento de fazer aquilo que ele quer. Por isso que não é um peso. Por mais que nós passemos provas, meus irmãos, não é peso, porque Cristo está conosco.
Às vezes você vai ver um crente na prova e vai olhar para ele e vai falar assim, mas está tudo bem. Você está passando pela prova, está tudo bem. Está passando pela prova, está pregando, está ensinando, está falando, está tudo bem. E se morrer, está tudo bem, porque essa é a proposta. A proposta é eu e você morrer. Porque quando fala de morte para o crente, a primeira coisa que ele já faz... Não, mas é. Porque a proposta é essa. Se eu morrer, eu vou morar com Cristo. Não é isso? Então, Deus colocou mais uma pérola onde? No jardim dele. Aí nós que ficamos aqui, nós agradecemos a Cristo, choramos e pedimos o consolo dele. Porque é ele que vai nos consolar. Mas nós não devemos viver com isso no nosso coração. Porque às vezes as pessoas começam a culpar a Deus pelo que está acontecendo, ou pelo que aconteceu. Meus irmãos, quem mais nos ama nessa vida é Deus. Nós não podemos culpar Ele por nada. Ele não é culpado de nada, pelo amor de Deus. É um equívoco, um pensamento equivocado, daquele que sofreu um trauma. Mas como que eu vou pegar essa pessoa? Eu vou meter o pé no peito dele? Não. Eu vou ministrar sobre a vida dele, eu vou discipular. Discipular é só o pastor que discipula? Não. Você discipula na tua casa. Você discipula na rua. Você discipula pessoas. Pede para Deus, Deus, me dá uma pessoa para... Mas cuidado com o pedido, viu, meus irmãos? Que eu pedi isso aí até hoje. Deus do céu. Eu falei, Jesus, essa pessoa não acerta nunca. Eu falei, mais fácil eu matar ele. Mas é assim, meus irmãos, é uma pessoa que você vai cuidar. Uma pessoa que você vai cuidar direto. Pro resto da vida. A minha esposa fala, eu vou matar você. Mas eu cuido, eu vou fazer o quê? Eu falo, você quer que eu faça o quê, irmão? Eu vou bater nele? Mas está atrapalhando. Tá bom, põe ele em qualquer lugar aí, me ajuda. Entendeu, meus irmãos? E está lá. Ó, esses dias ele sentou lá na minha mesa. Tem 51, ele tem? 51 anos. Ele falou, poxa, pastor, quando o senhor conversava comigo, eu era tão feliz. Teve uma hora que eu interrompi ele, meus irmãos, eu falei para ele assim, eu sou homem, rapaz. Eu falei, presta atenção. Por quê? Eu falei, você só está feliz comigo quando estava junto comigo, que é isso? Você tem que estar feliz com mulher, não é comigo? Aí ele, não, pastor, não é isso que eu estou falando. Eu falei assim, eu entendi o que você está falando, jovem. Eu falei assim, ó, vamos sair, falei, vamos almoçar, vamos conversar, você chora, você fala, e a gente faz uma oração para que o Espírito Santo venha direcionar. Pessoas ficam carentes, meus irmãos. É normal isso, está tudo bem. Agora, eu tenho que achar que a pessoa tem que ser forte o tempo todo? Não. Por que isso? Para que isso? Não. Elas ficam carentes, elas precisam de pessoas, precisam ser ministradas, precisam de Deus. Porque o mesmo Deus que me consola vai consolar ela. Entendeu agora? Não sou eu. O pastor... Não. É o Espírito Santo que me consola e vai consolar ela. Porque as minhas palavras... talvez não adiante. Entendeu? Por isso que pastor, ele tem esse discernimento do quê? De separar aquilo que é espiritual e aquilo que é físico. Entende isso? Porque nós temos que separar isso. Se é físico, então chama lá o psicólogo, vai atender, vai conversar com o psicólogo. Porque tem pastor que fala assim, não precisa. É só Deus que vai dar jeito em tudo. Calma, querido, calma. Se precisa tomar remédio, ela vai precisar tomar remédio, então ela toma remédio. Se é espiritual e Deus vai fazer, então Deus vai fazer. Eu preciso desse discernimento. Deus levantou os profissionais para que nos ajudem. Entenderam isso? Porque tem, às vezes, pastor pentecostal que ele fala que tudo é o diabo. A pessoa está lá sofrendo, tudo é o diabo. Ou você vai falar para a pessoa com depressão, você vai falar para ela sobre referência de vida. Olha a tua vida, ela já perdeu a referência da vida dela. Então, em vez de ajudar, você vai prejudicar ela. Ela vai falar, é a vida que o senhor está falando? Já perdi, está tudo bem, quero morrer. Entende isso? Então, por isso que é importante a gente meditar e estudar na palavra. A palavra vai nos dar esse discernimento. A palavra vai nos experimentar para que nós possamos ministrar na vida de outra pessoa. Por isso que para ministrar na vida de pessoas, ministrar na vida de casais, não é fácil. Porque uma palavra que você falou errado, acabou. Acabou. Principalmente o homem. Ele vai olhar, sabe o que ele vai falar? Quando o pastor foi embora, não quero mais esse cara aqui. Ele vai falar isso para a esposa. Não quero mais esse cara aqui, quem manda aqui sou eu.
Ele fala, quem manda aqui sou eu. Esse cara vem lá de fora, vem querer falar isso e aquilo. Não quero mais ele aqui. Você estragou tudo com a sua brutalidade. Entende? Por isso que Davi se fez de louco. Davi babava, esgravatava, a Bíblia diz. Se fez de louco. A Bíblia diz isso. Então, às vezes, aí tem que se fazer de louco. Um amigo, ele me ensinou uma coisa, que ele falou assim, às vezes a gente tem que ir um boi. Sabe? Deixa falar. Deixa. Faz aquilo que Deus mandou você fazer. E pronto, porque Deus vai se encarregar daquilo que Ele colocou na tua mão para fazer como missão. Talvez a pessoa não esteja entendendo naquele momento, mas depois ela vai entender e vai te agradecer. Ela vai chegar em você e vai falar, realmente você tinha razão. Entendeu isso? Aleluia. Eu já estou terminando, meus irmãos, não vai dar tempo de terminar, mas eu vou tentar. Mansidão. Essa é a atitude que aceita tudo o que Deus faz em nossa vida, sem se rebelar. E também recebe toda a maldade humana sem retaliação. Entenderam isso? Meus irmãos, porque como é que eu estudo? Eu vou explicar para vocês. Eu faço estudo, aí o Espírito Santo vai me dando. Às vezes o estudo fica grande. Aí eu falo para Deus, mas eu preciso explicar esse estudo, porque se eu só ler, eles não vão entender. Então, me ajuda a explicar. Então você vê que às vezes tudo que eu estou lendo é tudo que eu dei exemplo aqui. Entendeu? É a atitude que aceita tudo que Deus faz em nossa vida sem se rebelar. E também recebe toda a maldade humana sem retaliação. É característica nítida na vida daquele que disse, eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Que declaração maravilhosa. Aquele que fez os mundos, que pôs as estrelas do firmamento e que conhece o nome de cada uma delas, que mantém as inúmeras constelações nas suas órbitas, que pesa as montanhas e as colinas na balança, que considera as ilhas como um cisco, que faz da sua mão uma concha para medir as águas dos oceanos, perante quem os moradores da terra são como gafanhotos, justamente ele, quando entra na vida humana, o faz com um coração manso e humilde. Ele é Deus. Entenderam isso agora, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou terminar aqui e depois a gente, se o pastor nos der mais uma oportunidade, meus irmãos, e os irmãos aguentarem ouvir a gente, nós vamos ter, eu vou prometer para os irmãos, já estou orando a Deus, viu, meus irmãos? É tudo Deus. Eu falei, Deus, porque eu faço os estudos e eu não termino. Eu falo para Deus, você acha que eu não falo? Eu falo isso. Deus, eu faço estudo e eu não termino. Daqui a pouco o chefe vai chegar de mim e vai falar, mas você faz o estudo e não termina? Entendeu? Então, meus irmãos, eu estou pedindo a Deus, Deus, faz o estudo do tamanho que eu vou terminar. Aí daqui a pouco ele me ensina, tá bom? Eu agradeço, meus irmãos, a minha rica oportunidade e as palmas louvem ao Senhor, amém? Louvado seja Deus. É que falar de Jesus é bom, não é verdade? Falar de Jesus é bom. E aí você, quando começa a escrever, montar estudo, não para. Eu sei o que é isso. Não para. Ah, igreja. Estou escrevendo um livro. Quer dizer, já está pronto, né? 11 capítulos, 130 páginas. O que Deus quer de mim. Nós estamos na revisão, tá? E acho que até o final do ano eu acho que sai, para a glória de Deus Pai. Tá? Primeiro livro. Deu 11 capítulos. Então, eu vou dar mais, vocês vão ver eu pouco no púlpito aqui, pregando e ensinando. Tá? Vamos chamar os pastores, os obreiros, para nos ajudar. Tá? Para a glória de Deus Pai. Amém? Mas, igreja, estudo como esse, traga um caderno, faça a sua observação, põe lá. O que o pastor Leandro ensinou nesta noite é qualidade de vida. Você aceitou Jesus, você é salvo. Isso, ponto, tá? Talvez a tua forma de relacionar com Deus no dia do arrebatamento você não sobe, mas é salvo. Fica para a grande tribulação e depois paga com a vida aquela coisa toda.
Mas esse processo de santidade, humildade, santificação, é parecer com teu Deus, é qualidade de vida. Eu vejo muitas pessoas passando por problema e sempre vão passar os mesmos problemas, né? Porque não aprende. Taxa aí, né? E tudo isso é Deus querendo mostrar para nós, porque nós somos dele. Amém? Louvado seja Deus. Quinta profética, não vamos perder. Eu gostaria de 7 pessoas fizessem o jejum conosco. Pode ser mais, mas 7. Quem pode entrar conosco nesta campanha de jejuar aí? Né? 24 horas, Jesus amado. A minha esposa falou que eu não tenho mais idade para isso. Meu Deus do céu. Quem pode nos ajudar nesse sentido aí? Aí tem 1, 2, 3. Jesus está ficando crente. Heraldo sabe que é brincadeira. Tá? 4 comigo, cara, volta mais 3. 5. Cadê? 6. Cadê o 7º? Ih, está faltando fé no povo, cara. 7, mais uma pessoa só mais uma. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo. Em prol da igreja, viu? Para a glória de Deus Pai, tá? Você vai ver essa família arrependez aumentando e Deus usando a vida de vocês. Tudo isso para o reino. Quinta profética, amanhã é feriado, né? Tá? Aí, quinta profética, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã é feriado. Tempo de dormir até um pouco mais tarde, quem puder, não é verdade? Tá? Quinta profética, sexta-feira nós não temos nada, a não ser a vigília às 22 horas, que vai começar às 22, vai terminar às 2 da manhã, mini vigília, tá? A cooperação de todos, dos obreiros e da igreja. Após a vigília vai ter aquele chocolate maravilhoso para a glória de Deus Pai. Agora, igreja, meia-noite em ponto, nós vamos colocar o joelho no chão, vamos clamar a Deus. Tá? Traga aquilo que é impossível aos seus olhos. Porque tudo que nós fazemos tem que ter um motivo, tem que ter, sabe? Tá? Agora, por favor, pare de pensar na matéria. Aquilo que é impossível aos teus olhos, ser mais manso, ser mais humilde, amar o próximo. Isto é cristianismo. Tá? Ganhar alma, carregar a cruz, negar a si mesmo. Isso é impossível aos nossos olhos. Porque quando eu e você focar no reino, as demais coisas acontecem automaticamente. Então, eu vou colocar uma mesa aqui, em cima do púlpito aqui. Traga esse tipo de pedido. Ah, Deus abre uma porta. Ah, Deus me promove lá na empresa. Ah, me dá um meio. Não, para com isso. Ele sabe. Essas coisas da sua natureza fraca, que para os teus olhos é impossível. É impossível. Eu, num momento de crise, é isso. Faça uma carta. Entrega aqui no altar. Meia-noite, às 0h. Tu serve um Deus que é justo. Ou é impossível alguém da tua família se converter. Jesus, é impossível aos meus olhos. Tá? Traga. Vamos meter o joelho meia-noite, mas vamos clamar aí. 1h, 40 minutos. Você vai ver. Deus é justo, igreja. Vai responder. Não, olha, até dezembro eu vou ouvir tanto testemunho nesse lugar para a glória de Deus Pai. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Não, vou lá. Vou lá porque o pastor está pedindo. Vou lá. Não venha. Fica em casa dormindo. Mas tem que ir porque eu sou obreiro. Se for assim, fica em casa dormindo. Mas se você quiser mesmo ter um relacionamento, desfrutar desta graça, que quase todas as terças-feiras são falado quase as mesmas coisas, relacionamento, santidade. Bem, a teus olhos é difícil. É uma mudança. Senhor amado, eu quero parar de ver isso. Eu quero parar de falar isso. Eu quero parar de mentir essas mentirinhas que eu acho que não é. Aí, faz uma carta aí, lacra ela, põe aí em cima. Tá? Acabou o período, acabou a vigília, pega ela,
coloca dentro da Bíblia, na próxima vez de novo, você vai ver o que Deus vai fazer para a tua vida. E o restante, igreja, acontece. Não cruza os braços não, corre atrás também, tá? Mas acontece. Amém? Então,